Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Pueblo de Dios, paz en el Señor. É um prazer servi-los com a pregação da palavra. Es un placer servirlos en la predicación de mi palabra. A minha gratidão a todos os líderes aqui presentes. Mi gratitud a todos los líderes aquí presentes. Que o Senhor Jesus continue guardando vocês e lhes dando sabedoria cada vez Que el mais. Señor Jesús los guarde a cada uno de ustedes y los dé más sabiduría. Até amanhã estarei memorizando os nomes. Pastor Nelson. Mañana ya voy a memorizar Pastor los nombres. Rodrigo. Pastor Nelson, Pastor Meu Rodrigo. muito obrigado. Muchas gracias. Pastor Hernandes, é verdade, Pastor tudo que eu Hernandes. falei. Es verdad todo lo que yo hablé. Nós, quando estamos estudando para pregar, precisamos ouvir vários perfis. Cuando nosotros estamos estudiando para predicar necesitamos oír varios perfiles. E eu queria ser um pregador de conteúdo e poder. Y yo quería ser un predicador de contenido y poder. E o pastor Hernandes me influenciou muito a continuar crendo Y el nos pastor dons Hernández me espirituais. influenció mucho a continuar creyendo a los dones espirituales. Que Jesus continue te usando sempre. Que Jesús continúa usando Pastor a usted Éder, siempre. Pastor prazer Éder, revê-lo. un placer verlo. Queridos, eu quero mandar um abraço aí para minha família que está me assistindo. Querido, quiero mandar un abrazo a mi familia que me está viendo. Eu sou casado com a cantora Luana Rodrigues. Yo soy casado con la cantora Loana Rodríguez. Ela é menor do que eu. Ella es menor que yo. E temos dois nenéns, o Eliseu Filho e a Tenemos Esté dos Carolina. nenes. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 4. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis, capítulo 4. No seu celular, né? A Bíblia aqui fica meio complicado para você En su fazer a celular, leitura. porque aquí queda un poco complicado con la Biblia. Vai projetar aqui, pastor? Vai projetar aqui o texto, pastor Hernandes? Pastor Hernandes. Sim, se puder então projetar, porque abrir a Bíblia fica meio complicado para acompanharem. Apocalipse 4, por favor, se puder projetar. Apocalipsis 4. Ok. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Podem repetir essa parte, por favor? 1, 2, 3. Ok. Podem, se puder, foque nesse versículo para a Enfóquese nossa nesse versículo introdução, Para por nuestra favor. introducción, por favor. A primeira voz, como de trombeta, La primera voz como trompeta que ouvira falar comigo, me disse: que vino a hablar conmigo me dijo: sobe aqui sube aquí e vou te mostrar as y coisas te voy a mostrar las cosas que depois dessas devem que acontecer. después de esto va a suceder. Logo fui arrebatado no espírito, Luego fue arrebatado en el espíritu e eis um trono posto no céu, y es un trono puesto en el cielo e assentado sobre o y hay trono. uno sentado sobre el trono. Esse é o único livro da Bíblia que promete felicidade para quem o lê. Ese es el único libro de la Biblia que promete felicidad al quien lo lee. Os primeiros versículos do seu primeiro capítulo afirma isso. El primero versículo de los primeros capítulos afirma eso. Bem-aventurado aquele que lê Bienaventurado aquel que lo lee e aqueles que ouvem y aquellos que oyen as profecias deste livro. las profecías de este libro. O singular para aquele que lê El singular para aquellos que leen explica-se no anjo de cada igreja, se explica a los ángeles de cada iglesia, pois cada mensageiro de cada igreja pues cada mensajero de cada iglesia recebia primeiramente o conteúdo de João. recibía primeramente el contenido de Juan. Não tinham tantas Bíblias como nós temos No hoje. tenían tanta Biblia como lo tenemos hoy. E ele lia a carta à igreja. Y cuando él leía la carta a la iglesia, O primeiro bem-aventurado era o anjo da igreja lendo a carta à lo igreja. primero bienaventurado era la carta de ellos. E os bem-aventurados era a igreja que escutava o pastor lendo a carta. Y los bienaventurados eran aquellos que escuchaban al pastor leyendo la carta. Apocalipse é um instrumento de felicidade. Apocalipsis es un instrumento de felicidad. Muitos dos nossos desesperos acabariam Muchos de nuestros desesperos terminarían se meditássemos no Apocalipse. si meditásemos en Apocalipsis. O diabo faz-nos pensar que é um livro terrível, El diablo nos hace pensar que es un libro terrible, que gera medo,
que genera miedo, porque este é o segundo livro mais perseguido porque este es el segundo libro más perseguido pelos homens que odeiam a palavra de Deus. por los hombres que odian la palabra de Dios. O primeiro é o Gênesis El primero es el Génesis e o segundo é o y Apocalipse. el segundo es el Apocalipsis. Quem não leu o Apocalipse Quien no leyó el Apocalipsis alegra Satanás, alegra a Satanás, porque este é o livro porque este es el libro das vitórias da igreja, de las victorias de la iglesia, da soberania de Cristo de la soberanía de Cristo e da derrota de y Satanás. de la derrota de Satanás. Ele jamais teria prazer que você soubesse das derrotas dele. Él jamás iría a saber que usted supiera de las derrotas de él. Se lêssemos mais este livro, Si leéramos más a este libro, não estaríamos preocupados com a situação política no estaríamos preocupados con la situación que política atinge o mundo, que atiende al mundo, porque desde o Gênesis porque desde el Génesis até os evangelhos, hasta los evangelios, você percebe um mundo caído, usted percibe un mundo caído, miserável, miserable, inimigo de Deus. enemigo de Dios. Quando você lê as cartas, Cuando usted lee las cartas, você percebe dificuldades que a igreja enfrenta, usted percibe dificultades que la iglesia enfrenta, oposição contra ela, oposiciones en contra de ella, dificuldades internas e externas. dificultades internas y externas. Mas o Apocalipse Pero el Apocalipsis diz que um dia dice que un día tudo acabará bem. todo se va a terminar para Ele bien. está no controle de todas Él as está en el control de coisas. todas las cosas. O apóstolo João pregava, ensinava, El apóstol Juan predicaba y enseñaba, gerando discípulos e plantando igrejas. generando discípulos y plantando iglesias. Domiciano não gostou. Domiciano no le gustó O enviou para uma ilha chamada Patmos. y lo envió a una isla llamada Pátimo. Naquela ilha, longe de tudo e de todos, En esa isla estaba lejos de todo y de todo. o plano era que João se calasse. El plano era que Juan se callara. Ou seja, O sea, se ele para de pregar, si él para de predicar, a igreja para de crescer. la iglesia se detiene y no crece. Se ele para de consolar, Si él para de consolar, os crentes desistem. los creyentes desisten. Silenciamos a voz do pregador. Silenciamos al predicador. Mas quando o império coloca João na ilha Pero cuando el imperio pone a Juan en la isla para calar sua voz, para callar su voz, Jesus aparece em visão Jesús aparece en visión e diz o que vês. y dice, ¿qué es lo que ves? Escreve. Escribe, Calaram sua voz, callaron tu voz, mas eu uso seus olhos. pero yo uso tus ojos, Eu uso as suas mãos. yo uso tus manos. Deus sempre tem um elemento surpresa em nós. Dios siempre tiene un elemento sorpresas en nosotros. Separaram João da igreja Separaron a Juan de la iglesia e agora João se encontra y ahora Juan se encuentra na presença do Deus da en la igreja. presencia de Dios. Nessa visão En esa visión do Cristo glorificado, de Cristo glorificado, João escuta Jesus dizer: Juan escucha a Dios decir, escreve escribe o que eu te mandar lo que yo te voy a ordenar para as 7 igrejas da Ásia. para 7 iglesias de Asia. Capítulos 2 e 3 Capítulos 2 y 3 são os conteúdos para cada igreja local. son los contenidos para cada iglesia local. Mas no capítulo 4, Pero en el capítulo a 4, primeira palavra é la primera palabra es depois. después. Ou seja, O sea, depois da visão do capítulo 1, después de la visión del capítulo 1, do conteúdo das cartas, capítulos 2 e 3, del contenido de las cartas del capítulo 1 y 2 y 3, João ouve a mesma voz do capítulo 1 Juan oye la misma voz del capítulo 1 no capítulo 4, en el capítulo 4, fazendo-o subir ao céu haciéndolo subir al cielo em espírito. en espíritu. E quando ele é levado ao céu, Y cuando él es elevado al cielo, ele enxerga uma porta aberta él no ve a céu. una puerta abierta en el cielo. João não está mais na terra, Juan ya no está más en la tierra, ele está numa outra dimensão. él está en otra dimensión E ele tem que ver no céu y él tiene que ver en el o cielo que Deus quer lo que Dios quiere na igreja da terra. en la iglesia de la tierra, Só com uma visão celestial solo con una visión celestial. podemos colocar na igreja Podemos colocar en la iglesia o que o céu quer. lo que los cielos quieren. Ninguém pode
Nadie puede começar uma grande obra empezar una gran obra na igreja, en la iglesia, com a igreja, con la iglesia, sem ter uma visão do sin céu. tener una visión del cielo. Nada acontece na igreja Nada sucede en la iglesia sem antes ter acontecido no céu. sin antes suceder primeramente en los cielos. João capítulo 5, Juan, Jesus disse: capítulo 5, Jesús o dice, que eu vejo lo que yo o veo, Pai fazer, lo el Padre hacer, eu faço aqui. yo también lo hago aquí. Mateus 6, Mateo 6, Jesus disse: Jesús dice, seja feita na terra sea hecho en la tierra como a vontade como la voluntad é feita no céu. es hecha en el cielo. Êxodo 24 Éxodo 24 diz que Moisés dice que Moisés desenhou o diseñó tabernáculo na terra el tabernáculo en la tierra conforme a visão conforme a una visión que Deus tinha lhe dado que no Dios monte. le había dado a él. Nada acontece na igreja Nada sucede en la iglesia sem antes ter acontecido lá. sin antes haber sucedido allá. O céu se abre para João El cielo se abre para Juan e ele vê na sala do trono y él ve en la sala del trono o que é necessário ver na igreja. lo que es necesario ver en la iglesia. Porém, Porém, sabemos que ele está trancado na ilha. sabemos que él está ahí detenido en la isla y no A puede salir. porta La aberta puerta abierta tem um significado para ele. tiene un significado hacia él Se está escrito para nós, y si está escrito para nosotros, a partir da experiência dele, a partir de la experiencia de él, há também lições para nós. hay también visiones para nosotros. O que significa a porta aberta para João? ¿Qué significa puerta abierta para Juan? O Apocalipse nos apresenta algumas portas. El Apocalipsis nos presenta algunas puertas. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. A porta da pregação do La Evangelho. puerta de la predicación del Evangelio. Capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. A porta de uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. La puerta de una iglesia que dejó a Jesús del lado de afuera. E no capítulo 4, Y en el capítulo uma 4, porta aberta no céu. una puerta abierta en el cielo. Porta aberta no Novo Testamento. Puerta abierta en el Nuevo Testamento. Desculpe, mas vou repetir. Disculpe, pero lo voy a repetir. Porta aberta no Novo Testamento Puerta abierta en el Nuevo Testamento. não é base bíblica para campanha de prosperidade. No es una base bíblica para una campaña de prosperidad. Se você quer fazer uma campanha de bênção, Si usted quiere hacer una campaña de bendición, corredor da vitória, corredor de victoria, vá para o Antigo Testamento, vaya al Antiguo Testamento fala do mar se abrindo, y hable del mar que se abrió, Jordão se abrindo, el Jordán abriéndose, fala das janelas de Malaquias 3. hable de las ventanas de Malaquía 3, Mas porta aberta no Novo pero Testamento puerta abierta en el Nuevo é para Testamento duas coisas: es para dos cosas: pedir poder do Espírito Santo pedir poder al Espíritu e Santo pregar o y Evangelho. predicar el Evangelio. Quando Jesus disse: batei Cuando Jesús dice en Mateo, e abri-se-vos-á y e se abrirá, se abrirá, tem dois contextos. hay dos contextos. O primeiro é: El primero es persevere em oração. perseveran en oración. O segundo é: El segundo es, se você bate si usted golpea na porta de um amigo, en la puerta de un amigo, tarde da noite, tarde a la e noche, ele vai te atender, y él te va a atender, como que você imagina ¿cómo usted imagina? que se você orar, Si usted ora, bater, golpear, buscar, buscar, o céu não vai te atender? el cielo no te va a atender. Assim como vós, Así como ustedes, sendo maus, siendo malos, sabeis dar saber dar coisas boas cosas buenas aos vossos filhos, a nuestros hijos, quem dirá o vosso Pai, cuanto más nuestro Padre, que se buscares, que si buscares pedires, y piden bateres na y porta, golpean la puerta, vos dará o Espírito Dios Santo. dará el Espíritu Santo. E o segundo contexto Y el segundo de contexto porta aberta de puerta abierta no Novo en el Testamento Nuevo Testamento é pregação. es la predicación. Se você fez campanhas Si usted hizo campaña e disse: Jesus, abra a porta para y mim, dice, Jesús, abre la puerta para mí, mesmo que você pense em dinheiro, aún mismo si usted piensa en dinero, prosperidade, prosperidad, sucesso, sucesos, na maioria das vezes, en la mayoría de las veces, por estar conectado à igreja, por estar conectado a la iglesia, suas palavras
palavras foram direcionadas fueron pelo direccionadas Espírito que está na igreja. por el Espíritu que está en la iglesia. Então, Entonces, tem oração hay oración que não nasce de você, que no nace de usted, nasce nele, nace de Él, passa por você, pasa por mí volta para ele, y vuelve a Él, porque é dele, porque es de Él, fonte, la fuente, por ele, por Él, processo, por el proceso, para ele, para Él, destino. destino, São todas as coisas. son todas las cosas. Vem dele, Viene de passa Él, por você, pasa por usted, volta para ele. vuelve hacia Él, Então, y entonces, tal vez você tenha dito: usted tenga dicho, abre a porta para mim. abra la puerta para mí. Ele estava dizendo: eu vou abrir a Y porta. Él está diciendo, yo te voy Vou a te abrir la cercar puerta de y ímpios. te Vou te cercar de necessitados. voy a acercar de ese necesitado, De gente doente da de gente alma. enferma Só de para su você alma, pregar para elas. solo para que usted pueda predicarle Isso a é ella. porta aberta. Eso es puerta abierta. Onde houver alguém Pudo haber alguien que não conhece Jesus que no haya conocido a Jesús perto de você, cerca tuyo, esse é o seu campo missionário. y ese es tu campo de misionero. Eu dei base bíblica Yo di base de que porta aberta de que puerta abierta é a busca do Espírito. en la búsqueda del Espíritu. Tenho que dar base bíblica Tengo que dar una base de bíblica que porta aberta de que puerta é abierta para pregar. es para predicar. Lucas 24, Lucas 24, Mateus 28, Mateo 28, Marcos 16, Marcos 16, João 20. Juan 20. Anjo Un ángel abre a porta do túmulo, abre la puerta del túnel olha para as mulheres y mira a las mujeres e manda elas pregarem. y los manda a predicar. Atos capítulo 5, Hechos capítulo 5, 4 e 5. 4 y 5. Pedro e João Pedro y Juan são livres da prisão. son libres de la prisión E o anjo diz: y el ángel dice, vão pregar. ve a predicar. Atos 12, Hechos o 12, anjo abre a porta da prisão el ángel abre la puerta de una prisión e Pedro vai pregar. y Pedro va a predicar. Atos 16, Hechos 16, Deus manda terremoto. Dios manda A terremotos. porta da prisão se La abre. puerta de la cárcel se E abre. Paulo e Silas vão pregar. Pablo y Silas van a predicar. Porta aberta. Puerta abierta. Eu quero pregar. Yo quiero Eu predicar. quero ganhar almas. Quiero ganar almas. Vá pregar. Ve a predicar. Aí a gente fala assim: Ahí es donde uno dice así, eu não tenho dom. yo no tengo dones. Jesus olha de cima para cá Jesús mira desde arriba e hacia diz: y dice, o problema el problema não é falta de dom, no es falta de don, é falta de obediência. es falta de obediencia. Profetizar não é para todos, Profetizar no es para todo, porque o mesmo Paulo que deseja isso porque el mismo Pablo que desea eso também pergunta: también pregunta, todos profetizam? ¿todos profetizan? A missão de todos Hay una misión de todos. não é ter o dom de maravilhas, No es tener ese don de maravilla, como o pastor Hernanes. con el pastor Hernández. O próprio Paulo pergunta: El propio Pablo pregunta, são todos operadores de milagres? son todos operadores de milagros, Mas o id pero el e índice pregai de predicar não veio de Paulo, no vino de Pablo, vem de Jesus para toda a viene de igreja. Jesús para toda la iglesia. Pastor, por que então você leu porta aberta no céu? Pastor, entonces, ¿por qué usted dice puerta abierta en los cielos? Porque é o céu que te prepara. Porque es el cielo el que te prepara. Se você tiver certeza, Si usted tiene certeza, como a pastora pregou aqui, como la pastora predicó que a aquí, porta do céu está que la aberta sobre a puerta sua del cielo está vida, abierta sobre su vida, não haverá no habrá porta fechada na sua puerta frente cerrada en tu frente que resista ao seu que chamado. resista a tu llamado. Posso fazer uma pergunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Posso fazer uma pergunta? ¿Puedo hacerte una pregunta? Porta é instrumento de atacar ou de se defender? ¿Puerta es un instrumento de atacar o defenderse? Porta. Está Porta. acontecendo um barulho na rua. Está sucediendo el ruido en Tem las, tiro en las sendo calles. trocado na rua. Tiro, pá, pá. Hay tiros en las calles. Trocado na rua. Todo en las calles. Você vai usar a porta para quê? ¿Y usted va a usar la puerta para qué? Fechar e se Para cerrarlo y defender. defenderse. Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Puerta es un instrumento de ataque o de defensa.
Se alguém está na rua e vem correndo para atacar a sua família, Si alguien está en la calle y viene corriendo a atacar a tu familia, você fecha a porta para se usted cierra la puerta, defender, sim ou não? defenderse. ¿Sí o Então, no? todo mundo responde uma vez só. Então, todo Porta mundo é instrumento responde de uma vez ataque só. ou defesa? Puerta es un instrumento de ataque o Então, defensa. olha o que Jesus disse. Entonces mire lo que Jesús dijo. Eu edificarei minha igreja. Yo edificaré mi iglesia. Levantarei minha igreja. Levantaré a mi E iglesia. as portas do Y las inferno puertas del infierno não prevalecerão. no prevalecerá. Não é o inferno No es el que vem de infierno lá para cá. que viene de allá para É acá. a igreja É a igreja quem vai daqui que para vai lá. da cá para allá. E as portas do E as inferno portas del cielo não prevalecem. no prevalecerá. Eu sei porque você não vai. Yo sé por qué usted no va. Porque você não tem certeza que o céu está aberto. Porque usted no tiene certeza de que el cielo está abierto. Primeiro lugar, En primer lugar, na ilha, en la isla, a porta está la fechada puerta está cerrada para que João não saia. para que Juan no salga. É uma prisão. Es una prisión. É para limpar a mesa ou para limpar meu rosto? Na ilha a porta está fechada para João não sair. En la isla la puerta está cerrada para que Juan no pueda salir. É uma prisão. Eso es una prisión. E enquanto João Y en cuanto Juan está preso aqui, está preso aquí, com a porta fechada, con la puerta cerrada, na sua frente, en tu frente, o céu diz: el cielo dice, olha para cima. mira hacia arriba. E ele vê uma porta aberta Y no él ve céu. una puerta abierta en los cielos. Enquanto na terra Y en cuanto en la a tierra, porta se fecha la puerta se cierra para que ele não saia, para que él no salga, o céu se abre el cielo se abre para que ele para entre. que él entre. Está escrito: Está escrito, ouvi a voz como de trombeta me dizer: oí la voz como trompeta diciéndome, sobe aqui. sube acá. Quando ele vê a porta aberta, Cuando él ve la puerta abierta, ele ouve a voz él oye la voz que o capacita. que los capacita. Ó, depois destas coisas, Mire, después de estas cosas, eis não somente uma Eles- porta aberta, no solamente una puerta abierta, mas a primeira voz como de trombeta pero la primera voz como de trompeta me disse: me dice, sobe para aqui. sube acá. Olha o próximo versículo. Mira el próximo versículo. Imediatamente Inmediatamente eu me achei em espírito, yo me encontré en espíritu e eis no céu y ellos en los cielos trono. un trono. Imediatamente Inmediatamente, quer dizer rapidamente. es decir, rápidamente, Enquanto ele pondera, pensa en cuanto él pone su pensamiento sobre a voz que o chama, sobre la voz que lo llama, essa mesma voz esa misma voz o faz subir. lo hace subir. Então, com o Entonces céu aberto, hay un cielo abierto a voz diz: y la voz dice, sobe. sube. Antes que ele procure a escada, Antes que él procure la escalera, ele já está lá. él ya está allá. Deus não exige de você Dios no exige de vos nada nada cuja capacidade cuya capacidad ele já não tenha te dado. él ya no te haya dado. Segundo lugar, Segundo lugar, na ilha, en la isla, ele é obrigado a ficar. él es obligado a quedarse. Ao céu, A los cielos, ele é capacitado en el cielo él es capacitado a subir. a subir. Isso é obra missionária. Eso es una obra misionera. Isso é poder de Deus em Eso es nós. poder de Dios en nosotros. Não somente obriga, No solamente obliga, mas chama pero también llama e y capacita. capacita. Terceiro lugar, Tercer lugar, ao ser elevado, al ser elevado, ao ouvir a voz do céu, al escuchar la voz del cielo ao saber que há uma porta aberta no y céu, al saber que haya una puerta abierta en el ele cielo, é direcionado él es direccionado até hasta visão de la visión trono. del trono. Eu duvido Yo dudo da sua experiência com Deus, de su experiencia con Dios, do seu chamado com de Deus, su llamado con Dios, se a voz de Deus si la voz de Dios não te leva no te lleva a ter visão de trono. a tener una visión de trono. Há muitos Hay muchos que pensam que se dominam, que piensan que se dominan, se governam. que se gobiernan. Voz de Deus Voz de Dios mostra trono muestra un trono ocupado. ocupado, Trono de homem trono de hombre, treme.
premio. se esvazia, Es vacío. mas o trono dele Pero não. el trono de él no. Soberano é ele. Soberano es Quem él. manda em tudo é ele. Manda todo es O él. rei é El ele. rey es él. A voz de Deus La voz de Dios que nos chama que nos llama também nos humilha. también nos humilla. Quando João ouve a voz Cuando Juan oye la voz e atravessa a porta, y pasa esa a puerta, primeira coisa que ele vê lo primero que él ve é um trono. es un trono. Deus estava dizendo: Dios estaba não diciendo, é César, no es César, não é o império, no es el imperio, não é Roma. no es Roma. Quem está no controle sou eu. Quien está en el control soy yo. A voz que você ouve te humilha diante do governo de Deus. La voz que usted oye te humilla delante del gobierno de Dios. A voz de Deus já La voz feriu de você. Dios ya te hirió a vos. O trono do homem El trono del hombre el trono del hombre trancou João, lo trabó a Juan, mas o trono de Deus pero el trono de Dios elevou João. elevó a Juan. Então aquela porta Entonces esa que puerta conduz João ao trono que conduce a Juan al trono é um bálsamo na dor. es un bálsamo en el dolor. Preste atenção nisso. Preste atención en esto. O trono de Domiciano El trono de Domiciano fere João. hiere a Juan Ele é pai. y él es padre. Ele chama as ovelhas de filhinhos. Y él llama a las ovejas de hijitos. Ele ama o contato. Y él ama el contacto. Ele ama estar perto. Él ama estar cerca. Mas agora está separado. Pero ahora está separado. Está isolado. Está O trono solo. do homem o feriu. El trono del hombre está herido. E de Y repente, de repente, ele é levado à sala do trono de Deus. él es llevado a la sala del trono de Dios. Próximo versículo, por favor. Y el próximo versículo, por favor. E ele diz que aquele que está assentado sobre o trono Y él dice, ese que está sentado sobre el trono tem um brilho tiene un brillo que é a glória de que es la Deus gloria de Dios no aspecto a esmeralda, y tiene un aspecto a esmeralda em forma de arco-íris. en forma de arco iris, Porque a esmeralda porque la esmeralda é verde, es verde, a cor que não cansa os olhos. el color que no alcanza los O ojos. João velho, El Juan viejo, cansado, ferido, herido, na sala do trono, en la sala del pela trono, porta aberta, por la puerta abierta, está sendo sarado. está siendo sanado. É isso que Deus está fazendo Es aqui eso lo hoje. que Dios está haciendo aquí hoy. Se o homem nos causa dor, Si el hombre no causa o dolor, céu nos sara. el cielo no se abre. Mas se o céu nos ferir, Pero si el cielo nos hiere, não há homem na terra no hay hombre en la tierra que possa sarar. que pueda. Se o céu nos ferir, Si el cielo nos hiere, não há nenhum homem na terra no hay ningún hombre en la tierra que possa sarar, curar. que pueda sanar. Então, faça a escolha hoje. Entonces, elija usted hoy. Vai fazer o céu sofrer ¿Vas a hacer al cielo sufrir ou vai sofrer pelo céu? o vas a sufrir por el cielo? Fazer o céu sofrer é tolice. Hacer el cielo sufrir es dolísimo. Sofrer pelo céu Sufrir por el cielo é privilégio. es privilegio. Ninguém na Bíblia Nadie en la Biblia que teve uma história que impactante tuvo una historia impactante foi alguém fue alguien que teve o encontro com Deus que fue alguien que tuvo un encuentro sem con ser Dios ferido. sin ser herido. Verdadeiros encontros com Los Deus verdaderos encuentros con Dios nos ferem, nos hieren, pesam, pesan, marcam. marcan. Mas a ferida que ele faz, Pero la herida que él hace, só ele sara. solo él E sana. essa ferida Y esa nos torna herida dependentes. nos torna independientes. Gênesis 17. Génesis 17. Abraão encontrou Deus. Abraham encontró a Dios E o texto diz y el texto dice que quando Deus subiu, que cuando Dios sube, Abraão foi para a circuncisão. Abraham fue hacia la circuncisión. Gênesis 32. Génesis 32. Jacó encontrou Deus. Jacob encontró a E no Dios final do y en el encontro final del encuentro saiu mancando. salió rengo.
Daniel 8-10. Daniel 8-10, No encontro com o representante de Deus, en el encuentro con el representante Daniel de Dios, desmaia. dijo: no desmayas. Lucas 5. Lucas 5, No encontro com Jesus, en un encuentro con Jesús, Pedro cai de joelhos Pedro cae de rodillas e disse: afasta de mim, y dice: apártate de sou mí, pecador, soy pecador. não consigo permanecer na sua No presença. consigo permanecer en tu presencia. Atos 9. Hechos 9, Saulo tem um encontro com Jesus, Saulo tiene un encuentro con Jesús, cai, cae, fica cego, queda ciego, 3 dias, 3 días, sem ver, sin ver, sem comer, sin comer sem beber. y sin beber. E João, Y Juan, quando viu Jesus, cuando vio a Jesús, caiu como morto. cayó como un muerto. Encontros com Deus nos humilham, Encuentro con Dios nos humillan, nos ferem, nos hieren, mas é melhor pero es mejor ser derrubado por Ele ser tumbado por Él do que ser levantado pelo diabo. de que ser levantado O por el diabo diablo. levanta para El diablo derrubar, levanta y luego te Jesus tira. derruba para Y levantar. Jesús te tira para luego levantarte. Quando você sair de um culto Cuando usted sale de un culto dizendo assim: diciendo así: não sou crente direito, no soy un creyente, prego nada, no predico nada, canto nada, no canto não nada, consigo sentir Deus, no consigo sentir a tenho Dios, raiva de mim. tengo bronca de mí Que mismo. tipo de crente eu sou? ¿Qué tipo de creyente yo Nesse soy? dia, En ese día você encontrou Deus. usted encontró a Dios. O encontro com Deus El encuentro con Dios revela nosso vazio. revela nuestro vacío. Aleluia, 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 aleluia. Aleluya. Pergunta para mim por quê? Pregúntame a mí por qué O céu não se abre el cielo no se abre para quem não se abriu para Ele. para quien no se abrió para Él. O João que está no céu, Juan, que está en el cielo, vendo o trono viendo el trono e a glória de Deus, y la gloria de Dios, viu o Calvário, vio el Calvario, viu Jesus rasgado, vio a Jesús ferido, herido, sangrando. sangrando, Só a sala do trono y solo la sala del trono para quem subiu o Calvário. para quien subió al Calvario. Algumas músicas dizem assim: Algunas canciones dicen así: olhe para a cruz mire a la cruz e veja seu valor. y vea su valor, Olhe para a cruz mire a la cruz e veja o amor y vea el amor por você. por usted. Mas essa mensagem está incompleta. Pero ese mensaje está incompleto. Isaías 53 Isaías 53 nos deixa entender nos deja entender que a cruz é horrível. que la cruz es horrible. Salmo 22 Salmo 22 nos faz entender nos hace entender que a cruz é horrível. que la cruz es horrible. E os textos da crucificação Y el texto de la crucificación diz que as pessoas passavam dice que las personas pasaban e balançavam a y cabeça movían la cabeza negativamente. de una forma negativa. Todos os discípulos Todos los discípulos fugiram, huyeron, até João. y hasta Juan, Só que ele foi o único solo que él fue el único que voltou para a cruz. que volvió a la cruz. Todos fugiram. Todos los otros huyeron. Olhar para a cruz Mira a la cruz é ver o quão miserável somos. y entonces vamos a saber cuánto miserables Olha pra somos. cruz. Mira la cruz É ver quão mal y vamos somos a ver nós. cuánto malos somos nosotros. Olhar para a cruz Mira la cruz é ver de perto y vas a ver de cerca o que o pecado fez lo que el pecado hizo com o santo. con los santos, O que o pecado fez lo que el pecado hizo com a vida. con la O vida. pecado El pecado destrói a vida. destruye la vida. O pecado El pecado fere a santidade. hiere la santidad. O pecado El pecado fere Deus. hiere a Dios. Olhar para a cruz Mirar a la cruz é ser humilhado es ser humillado pela mensagem do Evangelho. por el mensaje del Evangelio. E Deus Y Dios não vai evitar no va a evitar nos ferir pela mensagem do Evangelho. herirnos por el mensaje del Evangelio. Porque Ele sabe Porque Él a sabe glória que está preparada. la gloria que está O preparada, peso de glória peso que Ele de gloria que tem Él tiene para nos mostrar. para mostrarnos. Então esse João Entonces este que Juan atravessa a porta do céu pasa las puertas del cielo para ver a glória para ver la gloria. foi aquele
Y fue ese que passou pelo que Calvário. pasó por el Calvario. 2 Timóteo Segunda de Timoteo 2:11. 2:11. A palavra é fiel, La palabra es fiel, que quem morre com que ele, quien muere con com ella, ele também vai con viver. ella también va a Quem vivir. sofre com ele, Quien sufre com con ele ella, vai reinar. con ella va a reinar. Mas quem o nega, Pero quien lo niega, ele o negará. él os negará. Não chegaremos à porta do céu No llegaremos a la puerta del cielo se não passarmos si no pasáramos por um batismo de por Calvário. un bautismo de Calvario. As glórias do céu, La gloria del a cielo, porta do la céu, puerta del cielo, não é para covardes, no es para cobardes, não é para no es ímpios. para impíos, Só quem já viu o Cordeiro, solo para quien ya vio el quem passou Cordero, pelo sangue do quien Cordeiro, pasó por la sangre del Cordero, pode entrar na sala do leão. puede entrar en la sala del león. Caminhando para a conclusão. Para concluir, Quando João está na sala do trono cuando Juan está en la sala del trono e passou por aquela y porta, pasó por esa puerta, ele viu no céu él vio en el o cielo que Deus pôs na igreja. lo que Dios puso en la iglesia. Vou falar rapidamente. Voy a hablar de una forma rápida. Reverência. Reverencia. Ele viu os anciãos Él vio a los ancianos pegando suas coroas tomando sus coronas e se y prostrando postrándose diante do Senhor. delante del Señor. Ele viu o juízo, Él vio el juicio, as pedras vermelhas las piedras rojas que brilham ao redor do trono. que brillan alrededor del Era trono. um símbolo Era un símbolo da pedra do juízo de la piedra del juicio no peito do en el sacerdote, pecho del no sacerdote. Êxodo 28. Éxodo 28. E na igreja, Y en la no iglesia, culto ao Senhor, el culto al é Señor, preciso haver reverência. es necesario haber Isso reverencia. é céu na terra. Eso es cielo en la tierra. Se o governador entra aqui, Si el gobernador entra aquí, podemos ficar em pé podemos quedarnos de pie para reverenciar, para reverenciarlo, para respeitar. para respetar. Mas se Jesus se manifesta Pero si Jesús se com manifiesta poder e glória, com poder e glória, não há quem fique de no hay pé. quien quiera É preciso pararlo. se Es prostrar, necesario postrarse. se encurvar. Es necesario arrodillarse. No culto ao Senhor, En el culto al Señor é preciso ter juízo. es necesario tener juicio. Não só a esmeralda, No solo la esmeralda, que não cansa os olhos, que no alcanzan los que ojos, dá descanso, que da descanso, mas tem que ter a pedra vermelha, pero tiene que haber la piedra a pedra roja, do la julgamento. piedra del Se a Bíblia está aberta, Si la Biblia está abierta, tem juízo, hay juicio. pois temos um reino, Entonces tenemos un reino, temos um rei. tenemos un rey. A Bíblia é a lei, La Biblia es la ley. a igreja La iglesia que julgará os anjos. juzgarás a los ángeles. Como não pode julgar ¿Cómo no puede juzgar os pecados dos homens? los pecados de los hombres? A maioria de quem não lê Bíblia La mayoría del quien no lee la só Biblia conhece Mateus solo conoce Mateo 7, 7, 1, parte A. la parte A. Não julgueis. No juzguéis, no juzguéis. Continue o texto, Continúa el texto para que não sejais julgados. para que no sea juzgado. Ou seja, O sea, não se responsabilize no se responsabilice pela vida dos por la outros. vida de otros. Se você não quer Si usted no quiere que outros te examinem, que otro te examine, mas você só tem medo pero usted solo tiene de miedo ser examinado de ser examinado, se sua vida é suja. si su vida es sucia, Tem que continuar o texto. tiene que continuar el Como? texto. ¿Cómo? Você pode Usted puede limpar o olho de alguém, quitar tirar um cisco, quitar algo del ojo de alguien. se há uma madeira na sua Si testa. hay ¿Cómo puede quitarle la paja del ojo ajeno si usted tiene una viga en su ojo? Como você pode, ¿Cómo usted puede, pergunta Jesus, pregunta Jesús, condenar publicamente condenar públicamente o que você pratica no secreto? lo que usted practica en lo secreto? Esse é o jeito que não se pode julgar. Esa es la forma a la cual no se puede juzgar. Mas ele continua. Pero él continúa. Não deem No des pérola perla para porco, para los cerdos, nem o sagrado ni lo sagrado para cão, para cachorro, cão. para los perros. Como vou saber ¿Cómo voy a saber quem é cão, quién es perro, quem é cão, quién es perro, cachorro perro e porco y cerdo se eu não julgar? si yo no juzgar?
Então fique em paz. Entonces quédese en paz. Se algum artista, Si algún artista, como a Bruna Marquezine, como la Bruna Marquezine, chegar na igreja llegar a la e iglesia falar y assim, dice así, dá uma segurada, da uma segurada, fica calmo aí. queda calma ahí. Não vem profetizar pra mim, No venga a só profetizarme a porque mí, eu sou famoso. porque yo soy famoso. Ela tá certa. Ella está en su lugar correcto. Tenha calma. Tenga calma. Não dá pérola pra porco. No dé la perla al cerdo. Não dá o que é sagrado pra cachorro. No dé lo sagrado al perro. Como assim, pastor? Como assim, Se pastor? despreza o evangelho, Se desprecia el evangelio, é cão. es perro. Se despreza os dons, Se desprecia los dones, é porco. es cerdo. Sabe quem disse isso? ¿Sabe quién dice eso? Jesus o amor. Jesús, amor. Na igreja tem juízo. La iglesia tiene juicios Muitos dentre nós y muchos entre nosotros falamos assim: hablamos así. é normal ter joio na igreja. Es normal haber Na igreja, joio. Ele sabe o que é joio? Praga. cizaña, É, Suzana. cizaña. Suzana não. Eu já perdi o público feminino agora. Nem sei, perdão, minhas irmãs. Muitos dizem, Muchos dicen, é normal es normal ter praga na igreja, tener plaga en la iglesia, no meio do trigo. en el medio del trigo. Não é não. No, no, no. E no. alguns insistem, Y é. algunos existen sí, Porque Jesus quem falou, porque Jesús quien habló, se tirar o joio, si saca a praga. la plaga, Se tirar a praga, quita la plaga, vai tirar também o trigo. va a quitar también el trigo. E aí nós interpretamos errado. Y ahí nosotros interpretamos de una forma equivocada. Quando Jesus contou isso, Cuando Jesús contó eso, os discípulos chamaram Jesus no canto los discípulos llamaron a Jesús a un rincón e pediram para explicar a parábola y le pidieron para que él explique la parábola da praga e do trigo. de la plaga y del trigo. Olhe como Jesus começou. Mire cómo Jesús empezó. O trigo El trigo são os filhos do reino. son los hijos del reino A praga, y la cizaña, o joio, la cizaña são os filhos das trevas. son los hijos de las tinieblas. O campo El campo é o mundo, es el mundo, não é a igreja. no es la iglesia. Tem que haver juízo. Tiene que haber juicio. No mundo En el mundo é normal es normal joio cizaña e trigo. y trigo. Terreiro de macumba. Brujería. Brujería. Bruxaria. No mundo En el mundo é normal es normal bruxaria brujería e igreja. e iglesia, Bares bares e igreja. e iglesias, Boate buenas artes e e igreja. iglesia, Ponto de droga. punto de droga E e igreja. iglesia. Não é boa arte, não. No es Boate. Tut, tut, tut. boliche. Stripper. Stripper. No mundo En el mundo é normal. es normal. Boate. Stripper E igreja. e iglesia. Mas na igreja Pero en la iglesia só tem trigo. solo hay trigo. Aquele Aquel que estiver em mim que estuviera conmigo e não der fruto, y no dé fruto, meu Pai mi Padre corta, lo corta e lança, e lo lança no fogo. no fuego. Eis que está posto Es el que está o machado el hacha na raiz. en la raíz. Já tirou o mato, Ya sacó el já suyo, tirou a ya terra, sacó la tierra, já fez o buraco, ya hizo el hueco, tá lá na raiz, golpeó en la raíz encostado, a un costado, esperando o momento certo, esperando el momento correcto, na raiz en la raíz da árvore del árbol que não produz que no produce bom fruto, buen fruto, vai ser cortada va a ser e cortado lançada y lanzada no fogo. al fuego. Se você não quer ser Si usted no quiere ser árvore lançada ao fogo, un árbol lanzado al fuego, produza fruto de arrependimento. produzca fruto de arrepentimiento.
João vê Juan ve os serafins, los serafines, anjos, ángeles, guardiões da glória. guardianes de la gloria, E na igreja y en la iglesia é necessário ter es necesario tener os guardiões da glória. los guardianes de la gloria. Quem são estes? ¿Quiénes son esos? Os profetas. Los profetas. Em Apocalipse 4, En Apocalipsis 4, João vê Juan ve multiforme graça. una multiforme de gracia, Anciãos unción, servem a Deus. ancianos sirven a Dios, Serafins, serafines, rosto de boi, rostro de buey, águia, águila, homem, hombre, cordeiro, cordero, cheios de asas, llenos de alas, servindo a Deus. sirviendo a Dios. Depois, Y después, milhares e milhares de anjos millares y millares de ángeles cantando cantando que Ele é santo que Él es e santo poderoso. y poderoso. Perceba, Receba. não é só ancião, No es solo el anciano, não é só serafim, no es solo serafín, não são apenas anjos, no solo apenas é ángeles, multiforme es graça. una multiforme de gracia. Cada um com seu perfil, Cada uno con su perfil, com sua con identidade, su identidad, com seu dom, com seu dom, com seu talento. com seu talento. Mas o que importa Pero lo que é que a importa, glória é só para la Ele. gloria es solo para Él. Aleluia! Aleluya. João diz que ele viu Juan dice que él vio 7 lâmpadas 7 lámparas de fogo de fuego ao redor do trono. alrededor del trono, 7 lâmpadas 7 lámparas de fogo de fuegos ao redor do trono. alrededor del trono. Presta bem atenção, por favor. Preste atención, por No favor. capítulo 4, En el capítulo 4, ele vê o trono do Pai. él ve el trono del No Padre. capítulo 5, En el capítulo 5, ele vê o trono do él Filho. ve el trono del Hijo. Cadê o trono do Espírito? ¿Y dónde está el trono, el Não trono del tem. Espíritu? No hay. Mas ele vê Pero él ve a representação la representación do Espírito del Espírito no céu, en el cielo em 7 en tochas, 7 lámparas diferente diferentes do Antigo Testamento. en el Antiguo Testamento. Porque no tabernáculo Porque en el tabernáculo haviam 7 habían lâmpadas 7 lámparas representando representando na terra en la tierra o Espírito, el Espírito que estava no que céu. estaba en el cielo. Em Gênesis 6, En Génesis 6, ele se retirou él se retiró do agir permanente de un agir permanente no homem. en el hombre. Por isso no tabernáculo Por eso en el tabernáculo só tem solo hay o símbolo. un símbolo. Então o candelabro Entonces el candelabro é a representação, es la é representación o símbolo, es el símbolo na terra, en la tierra do Espírito, del Espírito que estava no céu. que estava no céu. Mas aí veio Jesus, aí vino Jesus e disse: Eu enviarei dijo, "Yo enviarei o outro Consolador, el otro Consolador, ele virá e ele vendrá, e estará em vós, e ele estará conosco, aqui embaixo, no tabernáculo, a lâmpada, representa na terra, representa na terra, o Espírito que está no céu, que está no cielo. mas na sala do trono, na sala del trono, as lâmpadas representam no céu representan el cielo. o Espírito que está na terra, El Espírito o que está na Espírito terra. que está na igreja. El Espíritu que está en la iglesia. Vou perguntar para quem está ligado: Voy a preguntar a quién está conectado. quantas tochas? ¿Cuántas antorchas? Tá fácil. Quantas tochas? Sabe o que é isso, irmão? ¿Sabe qué es eso, hermano? Quem tem o Espírito Quien tiene espíritu é fogo domingo, es fuego. é fogo segunda, fogo- é fogo terça, fogo é martes, fogo quarta, é fogo miércoles, é fogo todo dia. Es fuego todo el día. Como está o nível da chama em você? ¿Cómo está el nivel de la llama en vos? Paulo diz a Timóteo: Pablo dice a Timoteo, os dons não são automáticos. los dones no son automáticos. Desperta, Despertalos, acende, encendelos, liga prendelo. o dom El don, que há em ti. el don que hay en ti. A igreja que tem o céu aberto La iglesia que tiene el cielo abierto atrai isso para dentro dela. atrae eso adentro de ella. Reverência, Reverencia, juízo,
juicio, guardiões da glória, guardianes de la gloria, multiforme graça multiforme gracia e ação y acción do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Coloca para mim Apocalipse 10, 11. Ponga por favor Apocalipsis 10:11. Capítulo 10, versículo 11. E a gente encerra. Cadê o tecladista, pastor? Antigamente o pastor Hernandes falou assim, antigamente puxava o paletó. Apocalipsis 10:11. Hoje toca o teclado para saber a hora que acaba. Apocalipse 10, 11. Arrebatado não foi, a gente está aqui. Eu vou ler no... não. Capítulo 10, versículo 11. Olha a voz do pastor Hernani. Vou levar para a escola dominical. Achou. Toda igreja. 1, 2, 3. Toda la iglesia, 1, 2, 3. No capítulo 10, João está vendo um anjo En el com uma capítulo 10, perna na Juan terra está viendo a un ángel e uma perna no mar, y una pierna en la tierra y una en el mar, com um livrinho na mão. y con un libro en la mano. E uma voz de trovão lhe diz: Y una voz del trueno que dice, pega o livro toma el libro e come. y come. Quando ele Y come, cuando él come, ele sente a dor no estômago. él siente un dolor en su estómago. E quando ele sente a dor, Y cuando él siente el dolor, o anjo diz a ele: el ángel dice a él, as vozes no trovão las voces en el trueno, falam para ele: habla a él, ainda tem muitos povos, aún hay muchos pueblos, ainda tem muitas nações, aún hay muchas naciones, ainda tem muitas línguas aún hay muchas lenguas e muitos reis y muchos reyes que serão que alcançados serán alcanzados pela sua profecia. por su profecía. Você não pode atravessar nenhuma porta da terra Usted no puede pasar ninguna puerta de la tierra sem ter atravessado a porta do céu. sin primero pasar por la puerta del cielo. Se as suas orações não atravessam lá, Si sus oraciones no pasan por allá, você não consegue atravessar uma usted rua no consigue pasar una calle para falar de Jesus. para hablar de Jesús. Moisés não foi Moisés no fue sem o céu se abrir, sin que el cielo se abra. no Êxodo 19. En Éxodo 19, Isaías não foi Isaías no fue sem o céu se abrir, sin que el cielo se abra. em Isaías En 6. Isaías 6, Ezequiel não foi Ezequiel no fue sem o céu se abrir, sin que los cielos se abran. em Ezequiel 1. En Ezequiel 1, Abraão não foi Abraham no fue sem o céu se abrir, sin que los cielos se abran. em Gênesis 15. Génesis 15, Paulo não foi Pablo no fue sem o céu se sin abrir, que los cielos se abran. em Atos En 9. Hechos 9, Pedro não foi Pedro no fue pregar ao gentio, a predicar a los gentiles. Cornélio, Cornelio, sem o céu se sin abrir, que el cielo se abra. em Atos En 10. Hechos 10, Jesus Jesús, não começou él no empezó sem antes ter visto sin antes tener visto o céu abrir, el cielo abierto o Pai falar y el Padre e o hablar Espírito y descer. el Espíritu descender. Quando o céu se abre sobre você, Cuando el cielo se abre sobre usted, você não enxerga usted no ve porta do inferno em pé, puerta de infierno parado. você a enxerga caída, Usted solo lo ve caída. pois as portas do inferno não Porque prevalecem las puertas del infierno no contra a prevalecerán igreja que abre a porta para do céu. una iglesia que abre las puertas del cielo.